E aí pessoal, tudo bem? Sou um estudante de engenharia, estou aqui de volta para dar continuidade ao nosso cursinho de mecânica dos fluidos, né? Ainda estamos na área da hidrostática, ok? Como mencionado no vídeo passado. Se por acaso você não chegou a ouvir o vídeo passado, recomendo fortemente que você veja, tá? Falando um pouquinho sobre o teorema de Stevin. E talvez ele dê um pouco de embasamento que você precise para compreender algumas coisas nesse vídeo, ok? Eu vou deixar o link dele na descrição para que você tenha acesso. Pois bem, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de Pascal, o que foi que ele descobriu, como foi que ele provou isso e um pouquinho da teoria por trás disso, e no final a gente vai ver um exemplo só para fixar, tá ok? Então vamos lá. Bom, Pascal também estava estudando a pressão dos fluidos, assim como Stevin estava, como eu demonstrei lá na última aula. Só que ele estava estudando uma coisa um pouco diferente. Bom, vamos imaginar essa situação aqui. Eu tenho um recipiente cilíndrico, cheio de fluidos aqui dentro, pode ser, sei lá, água, tudo bem? Esse aqui está cheio de água. E o que Pascal testou? Ele colocou um êmbolo aqui em cima, como se fosse uma tampa, que cabia certinho aqui dentro e empurrava para baixo, fazendo força, fazendo pressão. E aí ele queria descobrir o que acontecia quando ele fazia isso. Pois bem, ele queria descobrir, vamos imaginar aqui um determinado ponto A aqui dentro e, sei lá, um ponto B, que ele queria examinar e estudar. Bom, ele queria saber a nova pressão que ia acontecer aqui dentro quando ele colocasse essa força em cima desse êmbolo. Então, ele tinha deduzido que essa nova pressão, que ele vai chamar de P'A, porque é a nova pressão de A, ela seria a antiga pressão de A mais a variação da pressão de A. Que variação é essa? A variação causada pela força do êmbolo. Tudo bem? Então, vamos lá. Lembrando lá do teorema de Stevin, ele dizia que a diferença de pressão entre dois pontos era o peso específico do fluido multiplicado pela sua cota. E a partir daqui, Pascal começou a elaborar suas ideias. Então vamos colocar aqui um sinal de igualdade. E ele estava tentando dizer que a diferença de dois pontos, de dois novos pontos, do caso aqui, depois de ter colocado a força aplicada pelo êmbolo, seria a mesma coisa que multiplicar o peso específico pela cota, que seria a mesma coisa que pegar o ponto antes da força aplicada e tirar essa diferença. Quero lembrar vocês que quando eu escrever PA, eu estou falando do ponto A aqui paradinho em repouso. E quando eu colocar o P'A, eu estou falando do ponto A depois de ter sofrido essa força do êmbolo no teste que Pascal estava fazendo. Isso aqui ainda era a mesma coisa que a pressão de A mais a variação menos a pressão de B mais a variação no ponto B. Isso aqui nada mais é do que o P'A. Desculpa, eu bati aqui no... Isso aqui nada mais é do que o P'A que eu já tinha mostrado aqui, né? Pois bem, vamos lá, então vamos separar isso daqui. A diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B seria a mesma coisa que essa nova equação que ele teria descoberto, que ele ainda estaria estudando. Pressão de A mais a variação de PA, menos a pressão B, mais a variação na pressão B. E olha só o que acontece se eu pegar aqui essa pressão A e essa pressão B e jogar eles para o outro lado da nossa equação, mantendo apenas as nossas variações desse lado. Vamos obter aqui dessa forma, PA menos PA, né? Aqui estava positivo, passou para o outro lado negativo. E vamos ter aqui também menos PB mais PB. PB que estava negativo passou para o outro lado positivo. E o que sobrou do outro lado, variação de PA menos variação de PB. Perceba que tudo isso daqui irá se anular, nos restando apenas essa parte da equação. E se você passar qualquer um desses dois para o outro lado, olha só o que acontece. Variação no ponto A é a mesma coisa que a variação de pressão no ponto B. Foi assim que Stevin provou a sua teoria. Mas, afinal de contas, o que ele provou com esse monte de cálculo que nós fizemos aqui? Para que foi que eu fiz isso?
A diferença de pressão no ponto A, quando ele aplicou essa força aqui, o tanto de pressão que variou no A foi exatamente o mesmo tanto que variou no B. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a pressão aplicada em um ponto do fluido transmite-se integralmente a todos os outros pontos. Como assim? Deixa eu explicar isso para você com números, talvez fique um pouco mais fácil de entender. Imagine que você tem um determinado recipiente com alguns pontos lá dentro. Ponto 1, 2, 3, 4. E você sabe que esses pontos, eles têm aqui de pressão 1 Newton por centímetro quadrado, 2 newtons, o ponto 2 tem 2, o ponto 3 tem 3, o ponto 4 tem 4. Agora vamos fazer o experimento de Pascal. Vamos colocar um êmbolo aqui em cima e aplicar uma força sobre ele para ver o que acontece. Lembrando que esse êmbolo ele tem uma área de 5 centímetros. Pois bem, vamos lá então testar isso daqui. Quero lembrar vocês que pressão é força sobre área. Tá ok? Então, qual foi a força que ele aplicou? 100 newtons sobre uma área de quanto? 5 centímetros quadrados. 100 dividido para 5 é 20 newtons por centímetro quadrado. Ok? 100 dividido para 5, 20. 5 vezes 2, 10, 100. Então tá, olha só. Quando ele colocou esse êmbolo aqui em cima e aplicou esta pressão, essa força, ele provocou uma variação de 20 newtons por centímetro quadrado. E o que aconteceu com esses pontos que já estavam lá dentro? Lembra que a lei disse que a pressão aplicada num ponto se transmite integralmente a todos os outros? Então, todos os pontos receberam esta pressão que foi aplicada. Então, o ponto 1 que tinha 1, depois que ele sofreu essa variação de 20, com quanto que ele ficou? Com 21 newtons por centímetro quadrado. E o ponto 2, que tinha já 2 de pressão, depois de receber esses 20, ficou com 22 newtons por centímetro quadrado. E assim, sucessivamente, o que já tinha 3 ficou com 23, o que já tinha 4 ficou com 24. Se tivesse um ponto com 8, ele teria ficado com 28. Todos eles teriam recebido essa mesma carga, porque era isso que Pascal estava tentando e conseguiu provar nessa demonstração algébrica que eu fiz aqui em cima, que a variação de um ponto é a mesma coisa que a variação em todos os outros. Variação no ponto A é a mesma coisa que no B, que no C, que no D, portanto todos eles vão sofrer a mesma variação. Mas nem só para isso serve a lei de Pascal. A lei de Pascal ela foi o princípio das prensas hidráulicas. O que é isso? Vamos imaginar nessa situação desse exemplo aqui, esses vasos comunicantes aqui, onde você tem uma área aberta para cima e outra área. Olha só que interessante isso daqui. Imagina que você põe um êmbolo em cada uma. Quando você apertar um aqui, o fluido vai levantar lá. Se você apertar lá, o fluido vai levantar aqui. Certo? De acordo com os estudos de Pascal, foi possível prever esses movimentos de prensa, porque ele descobriu que os fluidos, que a pressão nos fluidos ela se transmite integralmente. Foi aquela mesma coisa que eu acabei de provar para vocês aqui atrás. Então, já que ele tem um cálculo que prevê esse comportamento, era possível você fazer determinadas equações de igualdades para descobrir algumas incógnitas. Vou dar um exemplo para você. Imagina a situação que você tem esse êmbolo aqui, esses dois êmbolos sobre essas duas áreas aqui desse vaso comunicante. Bom, esse lado aqui, que é o lado 1, você tem uma área menor, e no lado 2 você tem uma área maior. Se eu fazer uma força de 200 newtons aqui, qual vai ser a força que vai ser recebida lá? Esse é o mesmo princípio, do macaco hidráulico, por exemplo, e de várias outras prensas que existem por aí. Você pode colocar um peso de um lado e descobrir quanto você precisa pôr do outro para levantar esse peso. Como há uma expansão da área, você tem uma expansão também da força, porque ela vai se transmitir integralmente, assim facilitando muito a vida, principalmente aí dos mecânicos, né? Nós vamos resolver esse exemplo aqui, só para a gente entender um pouquinho de como é que funciona isso. Eu tenho aqui os dados, essa minha área 1 ela vale 10 centímetros quadrados, essa minha área 2 ela vale 100 centímetros quadrados. Foi aplicada uma força 1 desse lado, de 200 newtons, e quanto foi que essa força se transformou aqui na área 2, que é bem maior, né? Bem mais larga. O que foi que aconteceu? Vamos lá. Primeiro eu quero lembrar vocês que as pressões, se eles estão no mesmo nível, lembra lá de Pascal, ou de Stevin, da última videoaula que eu fiz, essas pressões elas serão iguais, tudo bem? Pressão 1 vai ser igual à pressão 2. Eu não tenho nem os dados da pressão 2, mas eu tenho os dados da pressão 1, certo? Eu tenho aqui a área, que dá para me calcular a pressão 1, e a força,
Se eu fosse tentar fazer com a pressão 2, eu não teria força. Então, por onde eu começo? Por onde eu tenho os dados. E quanto vale essa pressão 1? Pressão 1 é força sobre área, portanto, força de 200 newtons sobre uma área de 10 centímetros quadrados. Simplificar esses zeros aqui. Então, nós temos que a nossa pressão 1, ela é 20 newtons por centímetro quadrado. Mas lembra que eu falei que ela se transmite integralmente? Então, a pressão 1 ela é a mesma coisa que a pressão 2. A pressão 2 também é 20 newtons por centímetro quadrado. Aí você pergunta, tá, eu não estou entendendo, como que isso pode me ajudar? Calma, vamos lá. Eu sei que a pressão 2 vale 20, não é isso? Vamos tentar descobrir essa força aqui que a questão nos pediu. Pressão 2, ela é o quê? Força sobre área. Toda pressão é força sobre área. Porém, agora eu sei quanto é que vale essa pressão 2. Ela vale 20 newtons por centímetro quadrado. E quanto que vale a força lá? Não sei, é o que eu quero descobrir. E a área lá eu já sei, que é uma área de 100 centímetros quadrados. Agora é só a gente resolver uma equação básica de primeiro grau. Pego isso aqui, essa área, e passo para o outro lado da equação multiplicando, né, já que ela está dividindo. Vai ficar 20 newtons por centímetro quadrado, que vai multiplicar 100 centímetros quadrados, e do outro lado vai sobrar apenas a nossa força 2, que é o que nós estamos buscando, né? Já que é a pressão 2, então a força 2 e a área 2 também, ok? Eu gosto de trabalhar com as unidades na equação para ter certeza do que eu estou fazendo. Vou simplificar essas unidades aqui, centímetro quadrado por centímetro quadrado. 20 vezes 100 é 2.000 newtons, que foi a única unidade que sobrou. Então, encontramos aqui a nossa força 2. Perceba como Pascal foi importante para facilitar muitas das nossas vidas e muito da nossa força no dia a dia. Olha aqui, de um lado só tinha a força de 200 newtons, é uma força relativamente pequena. E essa força entrou aqui como 200 e saiu do outro lado como 2.000. Consegue enxergar as possibilidades do que esse cara descobriu? Foi a partir disso aqui que saiu as prensas hidráulicas e várias outras coisas na área de hidráulica que existem no nosso mundo atual. Tudo bem? No próximo vídeo que eu fizer aqui no canal, a gente vai resolver umas questões que são um pouco mais complexas, ok? Esse aqui está muito simples, para a gente entender até onde pode ir essa lei de Pascal e quais são as possibilidades que ela abre para a gente no mundo da física, no mundo da mecânica. Tudo bem? Eu espero de verdade que essa aula tenha contribuído pelo menos um pouquinho para o seu conhecimento da área, tá ok? Se não, por favor, deixe um comentário, diga como que eu posso fazer para melhorar. Se você gostou, também deixa um comentário, diga que achou bacana, dê um gostei, passe para os seus colegas de sala, tudo bem? Eu espero de verdade ter ajudado você e, se possível, inscreva-se no canal para estar recebendo as próximas aulas. Vou em breve estar trazendo aula de resistência dos materiais, de mecânica, de outras áreas da engenharia e sair um pouquinho da mecânica dos fluidos. Mas enquanto isso, seguimos o nosso cronograma. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais.